E aí, pessoal, tudo de boa com vocês? Esse é o segundo vídeo que eu tô gravando aqui no canal, tô gravando pro canal, melhor dizendo. E esse é o vídeo que vai ser mais, na real, a cara do canal, porque o canal, apesar do primeiro vídeo ter sido uma gameplay lá, de um joguinho que eu jogo, esse canal, ele tem um teor mais pessoal, na qual eu trago coisas que eu quero, mas ele também tem um teor que é mais de trazer o pensar, trazer a indagação, trazer a reflexão sobre diversos assuntos. É o que eu quero trazer com esse canal aqui pro YouTube, né? Mostrar para vocês algumas coisas que muitas vezes estão diretamente ligadas com a atualidade ou não, né? Por exemplo, o tema de hoje, como vocês devem ter visto pelo título do vídeo, é sobre o Felipe Neto. Será que ele é uma pessoa falsa? Será que ele é uma pessoa verdadeira? Não sei. Vamos tentar entender um pouco mais sobre como que a gente pode estar tentando acertar em qual a verdadeira personalidade, em qual a verdadeira feição de uma celebridade, como um youtuber ou como às vezes um astro de cinema, bastando ter alguns poucos indícios e alguns poucos pontos a ser levantados, a gente já consegue ter uma ideia muito clara sobre como é que essas pessoas são na vida pessoal delas. E não é tão difícil quanto parece. Bom, vamos lá. Eu levantei alguns pontos que serão alguns positivos e outros negativos em relação a se ele é ou não é uma pessoa falsa, uma pessoa de características negativas no contexto geral, se ele é uma pessoa boa ou uma pessoa ruim, né? Mas é importante também botar entre parênteses aqui, levantar esse ponto de que bom e ruim, aqui a gente está definindo isso como sendo aquilo que uma grande maioria de pessoas pensa ser bom ou aquilo que uma grande maioria de pessoas pensa ser ruim. Essa é a nossa atual definição de bom e ruim nesse contexto. Por que é importante lembrar isso? Porque a gente não vai estar aqui falando, por exemplo, se ele é bom ou se ele é ruim por ser de direita ou ser de esquerda, por ele ter tais atitudes políticas ou tais posicionamentos políticos. Isso não entra no contexto do que seria ser bom ou ruim, pois não existe um consenso sobre se ser de direita é bom ou ruim ou se ser de esquerda é bom ou ruim. É uma coisa muito dividida, vai muito da opinião de cada um, das experiências pessoais e leituras de cada um. Então, e é uma coisa que pode muito bem mudar com os tempos. Então, essa briga que existe entre direita e esquerda é uma briga sem vencedores, uma briga da qual ninguém está ganhando, nem o povo, nem os políticos, nem ninguém. Então, eu não vou estar entrando nesse tema, nessa característica para definir se ele é ou não é uma pessoa falsa. Eu levantei alguns pontos positivos e alguns pontos negativos, eu vou estar intercalando entre eles, pois eu acredito que essa é a melhor forma da gente estar definindo aí entre vários pontos assim, que qual que é a verdadeira personalidade de Felipe Neto. Bem, pontos positivos número um. Vamos lá. A gente nunca ouve reclamações dos funcionários dele quanto à sua conduta ou personalidade. Pelo menos eu nunca ouvi, eu só admito que eu sou uma pessoa que segue o Felipe Neto já tem bastante tempo. Eu nunca ouvi, né, qualquer um dos funcionários dele falando que ele é um chefe ruim ou que ele é uma pessoa muito arrogante na maneira de falar ou qualquer tipo de reclamação quanto à personalidade dele, né, ou sua conduta de trabalho. Inclusive, por ele ter se tornado um empresário de grande renome, isso já dá mais um indício, né, de que ele não tem esses erros de conduta, né, pelo menos. Bem, mas esse foi só o primeiro ponto positivo, né? Então a gente pode analisar a partir disso de que, ok, as pessoas mais próximas a ele no conceito de trabalho não acham ele uma pessoa ruim. Pelo menos eu acho que a gente pode tentar definir isso dessa forma. Apesar de sim, elas são pagas para fazerem aquilo e ficarem de boca calada, afinal ele é uma figura pública, mas é sempre difícil manter as pessoas caladas quando uma deixa de trabalhar contigo, por exemplo. Quando você demite uma certa pessoa, ela poderia muito bem vir e falar alguma coisa, e com certeza ela seria ouvida por todas essas mídias que tentam o tempo todo atacar pessoas de grande personalidade pública, né? Mas então a gente tem um ponto negativo também. Agora a gente vai para o outro lado. Ele afirma mudanças de forma muito volátil. Ele fala como se ele pudesse se transformar em outra pessoa a qualquer momento. Ah, não, hoje eu sou assim, mas amanhã, se eu descobrir que eu tô errado, eu posso ser outra pessoa. Isso não existe.
Isso realmente não existe. Ninguém muda tão rápido. As pessoas necessitam de um estímulo verdadeiro para mudar. E não só perceber que elas estão erradas não faz elas deixarem de errar naquele ponto o tempo todo. Você pode muito bem perceber isso em várias coisas, que acabam sendo erros viciosos, né? Como, por exemplo, coisas básicas, como, por exemplo, estudar antes da prova, que não estudar é um erro e a pessoa sabe disso, e ela às vezes reconhece esse erro dela, mas mesmo assim ela continua pecando por não estudar. Ou outros exemplos também que podem cair na mesmo padrão, apesar de serem mais sérios. Né? Então, afirmar que muda muito fácil, que é muito volátil, é um ponto negativo, porque apesar de mudar ser algo bom, mudar com tanta frequência e de forma tão rápida e volátil assim quanto ele afirma poder mudar, acaba não sendo, pelo menos na minha visão, um ponto positivo, e sim um ponto negativo, pois mostra que a qualquer momento ele pode simplesmente trocar a máscara, digamos assim, que ele está utilizando. Mas, como nem tudo são espinhos e também nem tudo são flores, a gente tem um segundo ponto negativo aí pra gente estar estudando, pra gente estar conversando sobre isso. O segundo ponto positivo são as atitudes dele estarem completamente de acordo com as palavras dele. Pois se ele fala uma coisa, ele tem atitudes que comprovam aquilo que ele está falando, e ele tem essas atitudes dele aparentam serem do interior dele, serem verdadeiras, né? Não serem uma coisa planejada de antemão para condizer com as coisas que ele fala. Muito pelo contrário, muitas vezes ele age primeiro para depois falar, o que acaba trazendo muitas polêmicas, inclusive, né? Então, as palavras e as atitudes dele estão sempre em sincronia. Isso é um ponto positivo, pois mostra uma aparência de ser verdadeiro, mostra no sentido de que talvez, como as atitudes deles condizem com as palavras, ele fale o que faz e faça o que fale. Então, é um ponto positivo para o Felipe Neto aí, no sentido de se ele é falso ou se ele não é falso. Né? Então, esse é o segundo ponto positivo. E agora nós vamos para o segundo ponto negativo. Bem, o segundo ponto negativo é a atuação nítida dele em todo o seu conteúdo durante vários e vários anos. Ele parece realmente acreditar que se ele não estiver interpretando um personagem, ele não vai fazer sucesso ou ele não vai conseguir atingir o público-alvo dele. Né? O que talvez seja verdade, eu não sou especialista para dizer se isso é verdade ou se não é, mas o fato é que já muito se viu no YouTube pessoas que deixaram cair esse personagem para trás e seguiram como elas realmente são e mantiveram um certo público com elas, mantiveram-se com o mesmo número de views ou até mais número de views, né? Então, essa necessidade de estar sempre interpretando um personagem, como ele mesmo já afirma, que ele no YouTube é uma empresa, é uma pessoa pública e é um personagem também, é o Felipe Neto, né? Que ele na vida pessoal dele não faz tantas piadas, ele não. Como uma pessoa normal. Né? Não é o tempo todo que tá todo mundo feliz, né? Mas ele no YouTube, ele parece sempre estar tentando, ao menos, demonstrar esse personagem amigão, digamos assim, de todo mundo, e esse personagem muito polêmico também, mas é sempre um personagem. Eu nunca sinto que é o verdadeiro homem empresário Felipe Neto ali falando, e sim sempre um personagem que ele cria para poder trabalhar com o público dele, né? Que tem das mais diferentes faixas etárias. Então talvez justamente esse personagem esteja para querer manter essas faixas etárias, mas é um ponto negativo, pois tu acaba não sabendo quem é ele. Então tu acaba tendo essa ideia de que se ele pode facilmente criar uma personalidade nova, então ele pode facilmente enganar as pessoas com essa personalidade. E sendo isso verdade, é um ponto negativo, pois atrapalha muito da gente entender quem é ele, qual se ele tem um lado verdadeiro ou se ele só tem lados de personagens fictícios que ele inventou para trabalhar no YouTube. Né? Então esse, na minha opinião, é um ponto negativo. E agora vamos ao terceiro ponto positivo. Vamos lá. As atitudes dele, independente da personalidade que ele tiver, se for verdadeira, se não for, se for uma personalidade que a gente considera como boa, ou se for uma personalidade que você considere como ruim, essas atitudes dele, elas têm um reflexo na sociedade por causa do tamanho que ele tem nas redes sociais e, bem, no entretenimento como um todo.
Por exemplo, quando ele vem a público falar de antirracismo e quando ele vem a público falar de homofobia, né, que ele é anti-homofobia, né, tipo, ele traz um impacto que é positivo. Ou seja, se ele fosse uma pessoa tão amarga por dentro a ponto de querer ver tudo caindo em ruínas, digamos assim, ou uma pessoa que quer o mal para a sociedade, ou como todas essas teorias da conspiração afirmam, ele não aguentaria ver as próprias atitudes dele, mesmo que planejadas para isso, causando efeitos positivos que são contra o interno dele, contra as suas próprias concepções de bom e ruim. Ou seja, se ele achasse a homofobia uma coisa boa, ele não conseguiria, ele não aguentaria, por exemplo, ver o seu conteúdo anti-homofobia e as suas palavras terem um impacto tão positivo nessa luta contra a homofobia. Então, ele acabaria caindo a máscara em algum momento porque ele não gosta daquilo de verdade, ele estaria só interpretando. Existe um limite para o quanto se pode interpretar. Então, esse é um ponto positivo no sentido de que ele não aparenta se incomodar com as próprias palavras dele, com as próprias atitudes dele, que causam de fato um impacto grande na atual sociedade brasileira e de certa forma até na mundial. Então, esse é um ponto extremamente positivo. E o último ponto negativo, e também talvez um dos mais importantes, é o fato de que muitos youtubers, principalmente aqueles que já interagiram pessoalmente com ele, e muitos deles também ativistas e também possuem o mesmo tipo de pensamento centrado para ideias semelhantes, pontos semelhantes, tanto políticos quanto sociais, que o Felipe Neto defende, não gostam do Felipe Neto. Ou seja, pessoas que defendem a mesma coisa que ele diz defender não gostam dele. Isso é um ponto muito negativo, pois são pessoas que já conheceram ele pessoalmente, e inclusive algumas dessas pessoas são grandes o suficiente para não terem nada a ganhar indo contra ele. Então, acaba sendo uma coisa estranha ele sendo uma pessoa boa ter tantos inimigos e inimigos pessoais, inimigos que não estão lá como uh, competidores na empresa que é o YouTube, competidores por entretenimento. Não, eles estão como inimigos do Felipe Neto como pessoa. E são pessoas, por exemplo, talvez não sei se seja ideal citar nomes, mas por exemplo, como o Luba TV, que demonstram um bom entendimento e ideais parecidos com os que o Felipe Neto fala nas redes sociais dele, principalmente no Twitter, e mesmo assim vão contra o Felipe Neto em pessoa, por afirmarem muitas vezes questões como falsidade, questões como ser uma pessoa muito arrogante, ser uma pessoa muito ranzinza e etc. Né? Então esse seria o último ponto negativo que eu estaria trazendo aqui, e é um ponto muito importante. Eu deixo para vocês decidirem se com essa análise se ajudou alguma coisa para vocês entenderem um pouquinho. Para estar trazendo outras celebridades, outras pessoas de importância e renome social para esse quadro aqui, que seria julgando as pessoas, descobrindo ela, pensando sobre a personalidade delas e tentando entender melhor qual que é, até que ponto vão as máscaras, né, que cria a rede social, até que ponto essa rede social consegue ocultar a personalidade de uma pessoa ou camuflar ela para ela se tornar mais apresentável ao público dela, né? Eu acho que é um discurso importante de se ter, de certa forma, porque a gente tende a acreditar muito nessas pessoas, a gente tende a se tornar fãs, a gente tende a se tornar dependentes delas para ter uma opinião. Muitas vezes a tua opinião não é nada mais, nada menos do que a opinião de alguém que tu é fã. E tu tem essa opinião simplesmente por tu ser fã daquela pessoa. Isso é um ponto importante, muito sério, muito perigoso também, pois é justamente com esses fãs que a gente consegue destruir o mundo, porque pessoas ruins acabam ganhando palco e acabam ganhando fãs, e esses fãs, como a gente já tá vendo no Brasil, acabam causando mal para o próprio país. Então, é um ponto a se levar em conta, é um ponto a se pensar. E eu, pessoalmente, agora, hora da minha opinião pessoal sobre o youtuber que a gente está analisando no vídeo de hoje, eu
Não acredito que ele seja uma pessoa ruim, porém acredito sim que seja uma pessoa falsa. Pois, como já foi dito por todos os pontos negativos que eu mesmo trouxe, que eu mesmo dei uma pesquisada, dei uma olhada, analisei e trouxe, ele é uma pessoa que parece estar sempre atuando em todos os momentos. Talvez com exceção do Twitter. Porém, mesmo no Twitter, muitas vezes ele tem atitudes que contradizem um pouquinho as suas próprias palavras, às vezes. Não sei dizer, na real, isso seria contradizer um dos pontos positivos, mas ele tende a ter atitudes não muito boas. Esse é um ponto. Ele não se contradiz, mas ele tende a não ter atitudes muito boas. Então, tudo isso me leva a crer que ele seja, sim, uma pessoa que atua muito bem para poder estar no YouTube e ter o público que ele tem, os fãs que ele tem. E que, sim, ele é uma pessoa que acaba sendo mais arrogante, acaba sendo uma pessoa mais ranzinza, acaba sendo uma pessoa menos amigável, né? E acaba tendo todos esses defeitos, que são defeitos humanos, ele não é um criminoso por ter esses defeitos, todos têm esses defeitos. Eu mesmo me considero uma pessoa muito arrogante às vezes, então já peço desculpas aí para qualquer pessoa que possa estar assistindo. Mas são os defeitos dele que ele tenta ocultar, que ele tenta mascarar com certos discursos de paz e discursos que, apesar de não serem completamente verdadeiros, acabam tendo um impacto positivo e que não incomoda ele. Então, eu acredito que ele é uma pessoa boa, com uma personalidade falsa na internet, porém uma pessoa boa. Esse é o meu ponto. E eu acho que é mais ou menos assim que eu quero terminar esse vídeo, para vocês ficarem pensando. Coloquem nos comentários o que vocês acham. Se inscrevam no canal, é claro. Não pode deixar de se inscrever. Eu vou estar trazendo todo quanto é tipo de conteúdo. Vou estar trazendo mais conteúdos do Bora Pensar, que é justamente o slogan, digamos assim, que eu estou querendo trazer para esse canal. É o ponto que eu estou querendo trazer aqui. E fazer com que todo mundo tenha mais reflexão sobre aquilo que faz, aquilo que fala e aquilo que pensa. Então vamos refletir, vamos pensar, bora pensar e vejo vocês no próximo vídeo. Falou!